Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Corina. Vou fazer torta de limão para vocês. Já me pediram muito essa receita e aí eu vou fazer. Então, se você tem uma receita também que quer que eu faça aqui, deixa nos comentários que a gente faz com certeza. Curtiu esse vídeo? Dá uma curtidinha aqui, compartilha, comenta, se inscreve no canal, que esse canal é bem doce, feito para vocês, tá? Então, eu tenho aqui todo o mise en place da torta de limão. Olha que linda, a gente vai fazer a massa, o recheio e ainda aquela cobertura linda que vocês vão entender que eu faço um merengue italiano aqui no fogo. Então, eu vou fazer em 3 partes. Preste atenção que eu vou fazer a massa, vou fazer o recheio e, por fim, a cobertura, explicando tudo bem direitinho para vocês. Então, o que é que eu preciso para a massa? Manteiga gelada, açúcar refinado, farinha de trigo sem fermento e um ovo. Então, vamos fazer primeiro a massa, porque ela precisa assar. Eu asso antes de colocar o recheio. Então, vou mostrar aqui para vocês bem direitinho como é que faz a massa. É muito simples. Eu gosto de peneirar tudo. Eu acho que quimicamente tudo funciona diferente quando a gente peneira. Então aqui eu tenho a farinha de trigo. Se você não quiser fazer em cima da bancada, pode fazer num bowl, numa bacia que você tem em casa, não tem problema nenhum. Peneiro a farinha de trigo. Não precisa ser farinha de trigo fortificada. Essa é uma farinha de trigo doméstica. O açúcar, eu prefiro o refinado, porque você não, além de não marcar a massa, a massa fica muito mais crocante. E aí, qual o próximo passo? Eu vou unir. Eu vou colocar um ovo inteiro. Não coloque ele assim não, porque tem muita água na clara. Então, o legal é que você desmanche, ó, une, antes de colocar na massa. E aí eu venho e coloco aqui no meio. O que é que eu vou fazer agora? Colocar a manteiga para conseguir unir isso tudo junto. Então, a manteiga está gelada, então, ó, em pedacinhos, sempre deixando ela em pedacinhos. E agora, com a ponta dos dedos, eu vou unindo. Ana, por que você está usando manteiga gelada? Porque eu sempre falo aqui, para não desenvolver glúten. Então, eu sempre uso manteiga gelada, porque como eu vou manipular a farinha de trigo, essa massa não fica elástica. Massa prontíssima. Olha que legal. Olha que massa linda. Ó. E agora eu vou colocar direto na forma. Então, se tiver algum pedacinho de manteiga, você ainda une na massa. E agora vai direto para a forma. Eu gosto muito de fazer nessas formas de fundo falso, porque na hora de tirar a torta ela fica perfeita. Mas, se você não tem, também não tem problema nenhum, pode fazer um refratário. E aí, se você não tem e quer fazer a torta, primeiro você faz a massa, depois você tira da forma para poder rechear. Existem várias formas de cobrir essa forma. A mais tradicional, você começa, tem no silpar, tem como você quiser, mas olha que massa gostosa. Você começa do meio e vai subindo. Pega porções, ó, no meio e vai subindo. Tenta deixar o mais liso possível e por igual, tá, gente? Para não ficar grosseiro. Vou cobrir essa aqui para vocês verem. Na hora de subir as laterais, vocês com o polegar começam a apertar para não ficar grosso aqui na lateral, ó. Eu venho e, ó, aperto para começar a ficar uniforme. Cobri todo o fundo e aqui
eu começo a fazer as laterais. E aí eu vou apertando e unindo. E aí deixa eu dar uma dica bem legal na hora de tirar essas rebarbas. Tenho todas essas rebarbas. Eu venho aqui, ó, e vou como se fosse deslizando a faca. E aí eu tenho um acabamento perfeito. Ó, vou deslizando a faca. Eu uso em qualquer massa que eu precise trabalhar essa técnica. Posso levar para assar dessa forma, mas aí eu vou precisar fazer, ó, um monte de furinhos para não fazer aquele buchinho que pode fazer no meio, certo? Então eu venho aqui, ó, forno pré-aquecido, 180 graus até ficar douradinhas, 15 minutos. Vou colocar aqui no forno. Eu coloquei uma massa no forno, mas eu já tenho uma pronta aqui para adiantar o processo. Por que eu tenho uma pronta? Porque você não pode colocar esse recheio na massa quente. Então eu fiz uma para deixar ela fria, para a gente conseguir finalizar para vocês. Combinado? Vou fazer o recheio. Primeira coisa que eu preciso fazer, hidratar a gelatina. Ó, isso é uma gelatina em folha, que a gente só passou a tesoura. Como eu vou hidratar? Água gelada, vou colocar água, esperar 3 ou 4 minutos, é o tempo que eu vou unir, e aí eu mostro a vocês para derreter no micro-ondas essa gelatina. Então eu vou colocar aqui o creme de leite, vou tirar tudo para não ficar nada aqui no rameca. Coloco direto, é muito fácil. Coloco direto, ó. Coloco direto o leite condensado e agora eu vou colocar o suco de limão. Nesse caso aqui eu coloquei suco de limão siciliano. Só espremi o limão siciliano. Pode fazer com limão Tahiti, o limão que você desejar. Então aqui eu vou colocar e já vou unir tudo, que já dá uma reação química que engrossa. Então, ó, venho. Olha como a textura já muda. Muitas receitas de torta de limão não coloca a gelatina. E aí ela fica nessa consistência aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela fica nessa consistência. Eu gosto de botar a gelatina para na hora que cortar, não escorrer. O que é que eu vou fazer agora? Colocar um pouquinho de raspa de limão dentro da massa para ficar bem tenso. Ó, que lindo. O tempo que a gente uniu essa gelatina, vem aqui, olha como já mudou. E aí agora eu vou escorrer essa água e botar no micro-ondas para ela dissolver. Escorri a água e agora eu vou levar ela para o micro-ondas 30 segundos. Olha como fica, gente. Bem líquida, tá vendo? Ó. Vou colocar direto na receita. Ela precisa gelar por 1 hora para poder essa gelatina assumir a função que a gente colocou aqui, né? Gelatinizar e ficar como a gente quer. Então aqui eu vou colocar na forma. Olha que lindo. Não vou colocar até em cima, porque aqui ainda vai entrar o merengue que a gente vai fazer agora. Então qual o próximo passo? Vou colocar na geladeira enquanto a gente faz o merengue. E agora o merengue italiano. O que é esse merengue italiano? Eu vou fazer uma calda de açúcar com água. Quando essa calda chegar em ponto de fio, eu vou bater as claras e unir. Quer dizer, essa clara vai começar o cozimento já com a calda quente. Então é um merengue que você consegue ele mais estruturado, ele não solta aquela clara com o tempo. Então é um merengue perfeito para torta de limão que a gente vai fazer agora. Então olha como é simples. Vou pegar o açúcar, que você pode usar ou refinado ou cristal. Vou colocar a água. Essa parte é o mais importante. Eu só posso mexer, não é nem mexer, é unir.
enquanto o fogo está desligado. Depois que ligar o fogo, eu não posso mais mexer nessa calda. O que é que acontece, Ana? Ela pode cristalizar na hora que eu colocar nas claras. Então, eu venho aqui, não mexo mais, vou deixar aqui. Enquanto isso, eu vou separar as claras das gemas. Quando começa a ferver, olha que legal esse ponto. Deixa eu mostrar aqui a vocês que ele tá num ponto fio. Ó, esse é um ponto de fio fino, ó. Ela escorre, mas não faz ainda o fio. Então é hora de ligar as claras para bater em neve. Olha isso, eu já tenho as claras em neve. Então, o que é que eu vou fazer? Desligo. Cuidado nessa hora, porque esse caramelo é muito quente. Vou ligar a batedeira e colocar o caramelo em fio. Eu vou bater até o bol esfriar e montar picos, tá bom? Quando você sentir que o bol esfriou e você perceber, ó, que o merengue tá nesse ponto, olha que lindo, tá na hora de cobrir a torta. Também está na geladeira, porque não pode colocar merengue em nada quente. Então, essa torta tem que estar gelada para a gente aplicar o merengue. Então, eu vou aqui, ó, desenformar. Por isso que eu gosto muito de usar esse tipo de forma. Então, ó, vou desenformar. Olha que lindo. Tá aqui numa bandeja. A finalizar. Pega uma colher. Pra gente colocar assim, só... Olha o ponto desse merengue. Então, aí a gente vai colocar, ó, umas colheradas. O bom desse merengue é que ele não fica com cheiro de ovo, porque já tem um cozimento. Ele não dissolve com facilidade e ele tem uma validade muito boa, mesmo fora da geladeira. Certo? Essa é uma torta que o bom dela é servir gelado. Então, é ideal que você deixe ela em geladeira. E eu tô fazendo com muito carinho. Quem me pediu essa torta muito foi Cristina. Cristina mora em Olinda, aqui em Recife. E aí ela me pediu, disse que ela adora e não consegue fazer uma torta de limão. Ai, Cristina, quero ver a foto, viu? Se você quiser, agora é a hora de levar para o forno. Eu gosto de passar o maçarico. Ana, eu não tenho maçarico. Liga o forno, coloca ela até começar a dourar, bem rápido. Mas com maçarico eu gosto muito desse resultado aqui, ó. E aí você deixa mais douradinho. Você quem escolhe. Vou colocar ainda umas raspinhas de limão. E essa eu preciso abrir para vocês, né? Vou puxar aqui esse jogo americano maravilhoso do Beto Kell, né? E aí eu vou pegar uma faca, não vou nem com espátula, vou com uma faca linda. Essa, eu estou tão colorida hoje. Minha nossa! Minha filha adora torta de limão. Amanda, acho que essa vai para você, viu? Deixa eu levantar aqui para mostrar.
Por que eu gosto da gelatina? Porque ela fica, ó, vem cá, gente, ó, ela fica com essa consistência, deixa eu partir aqui, ela fica com essa consistência, que eu gosto muito da torta de limão, ela não escorre inteira. Apaixonante é a palavra. Perfeita, perfeita. Açúcar no ponto certo, textura no ponto certo, o crocante da massa. Presente para vocês. Presente para vocês. Adorei, adorei hoje, esse dia e essa receita. Você gostou também? Então, compartilha, curte, segue a gente. E eu vou me despedindo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e eu aguardo todo mundo com dicas, receitas e fotos. Ok? Beijo!